Olá, boa tarde, queridos amigos. Uma alegria muito grande mesmo, contar com vocês aqui para mais um dia, o oitavo dia do nosso Refletindo com Chico Xavier. Andréia Antunes chegou, a nossa querida Gabi também, seja bem-vinda, Gabi, Isa Lima, Marina, que alegria contar com vocês aqui todos nas nossas reflexões. A nossa querida convidada, a Flavinha, ela está com um compromisso profissional e eu não sei se ela vai conseguir terminar a tempo o compromisso. Eu falei, Flávia, fique tranquila, não estresse, relaxa, nós estamos aqui todos juntos, somos um time. Então nós estamos aqui. Falei, se por acaso não der, não tem problema, aí a gente faz, a Flávia vem um outro dia aqui com a gente, mas eu falei, pode ficar despreocupada, não se estresse, a gente sabe, compromisso. E então, nós vamos aqui conversar um pouco, fazendo um bate-papo prévio. A Flavinha chegando, a gente traz a nossa querida amiga espírita para a nossa reflexão. A Babi está chegando, eu estou dizendo que a Flávia está numa reunião. Eu não sei se ela vai conseguir se desvencilhar da reunião a tempo para estar participando conosco, mas a gente vai conversando, a gente vai fazendo as nossas reflexões e se a Flavinha conseguir entrar, ela entra e a gente retoma um pouco do assunto. Ela já conhece a mensagem, mesmo porque todos vocês já conhecem essa mensagem, que agora eu tenho colocado antecipadamente a mensagem, para que a gente possa conhecer, para que a gente possa pensar sobre essa mensagem tão importante. Eu acho uma das mensagens que toca profundamente essa mensagem da tarde de hoje. E eu vou então, enquanto não sabemos se a Flávia vem ou não, a gente vai fazendo a nossa leitura inicial e a gente vai seguindo o nosso roteiro. A mensagem da tarde de hoje é uma mensagem intitulada Remuneração Espiritual, de autoria do nosso querido mentor do Chico Xavier, Emmanuel. Está no livro Perante Nós, a editora do Grupo Ideal. Eu sempre faço questão de mencionar o autor, o livro e a editora. Livânia, boa tarde, querida, seja bem-vinda. Quarta-feira temos a nossa querida Laura Lins aqui conosco. Livânia, estou dizendo que a nossa querida Flávia talvez não consiga vir a tempo para a nossa live, porque ela está com um compromisso, e a gente, profissional obviamente, e por conta disso a gente vai começar fazendo as nossas reflexões. Grupo Coração de Luz, boa tarde, seja bem-vindo. Então, a mensagem da tarde é uma das mensagens que eu acho ela muito profunda. Aliás, Emmanuel tem uma profundidade, Olha, eu fico... Tem livros de Emmanuel que você precisa com um dicionário do lado, assim como o de André Luiz. Mas tem outros que ele fala com tanta clareza, com tanta simplicidade, que a gente fica assim, embevecido. E essa mensagem, Remuneração Espiritual, diz o seguinte. Ele sempre faz uma citação do Evangelho. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Paulo, 2 Timóteo 2,6. Então, feita essa menção do Evangelho, Emmanuel vai dizer para nós a respeito da remuneração espiritual. Então ele vai dizer assim, que além do salário amoedado, o trabalho se faz invariavelmente seguido de uma remuneração espiritual respectiva, da qual salientamos alguns dos itens mais significativos. Bom, então o que ele fala lá em cima? Que o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Então, nós que estamos trabalhando, seja no ambiente profissional, seja na vinha do Senhor, são os primeiros a gozar do fruto. E aí ele vai fazer a grande comparação, que você foi trabalhar, aí você recebeu o seu pagamento, recebeu o seu dinheiro, mas ele não faz somente menção ao que representa a parte material de um trabalho. Ele vai falar invariavelmente da nossa remuneração espiritual. A nossa querida Flavinha entrou, então, Flávia,
fique tranquila que eu já vou te adicionar, tá bom? Vamos aguardar a Flávia, deve estar apurada, pitada. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Flávia, boa tarde. Seja bem-vinda, é uma alegria muito grande estar com você aqui em nossas reflexões. Eu imagino como é que você devia estar, agoniada. A Isa Lima chegou, seja bem-vinda, Isa. Deu certo, né? O pessoal foi entrando, né? E aí a gente vai continuando. A espiritualidade ajudou também, de certo modo. Eu fiquei imaginando, falei, Flávia, fique tranquila, que na verdade, assim, se não desse hoje, a gente voltava um outro dia, a gente falaria outro tema, né? Não teria problema nenhum, não. E eu também, ó, vim de um compromisso profissional, hoje eu estou assim, né? Tá vendo? Estou num traje diferente também, tá, não do social. meu habitual, né? Acontece, né? Mas que bom que a gente está agora aqui juntos, né? Reunidos para conversar um pouquinho. Muito bom. É verdade. Deixa eu baixar um pouco a cadeira aqui, ficar numa posição melhor. Deixa eu baixar o meu aqui também. Tá bagunça aqui no armário. Vamos lá. Ô Flávio, eu estava dizendo de antemão que eu acho uma das mensagens de Emmanuel das mais, assim, profundas de reflexão. Porque eu falo, Emmanuel é aquele autor espiritual que a gente precisa de um livro, do livro e do dicionário, muitas vezes, para interpretar o significado. E também, o André Luiz, quando ele chega naquela parte científica, sem o dicionário, a gente fica eu acho no mar pior revolto. O André Luiz do que o Emmanuel. Na verdade, eu acho o André Luiz pior de todos, porque eu não sou da área da saúde, né? E aí, quando começa, então, aquele monte de explicação do cérebro, né? Que ele foi tão... adiantou tanto, né, os estudos que tem hoje, né, se a gente parar para pensar, anos 40, Emmanuel, eu gosto que é direto, né, já vem um recado direto para a gente. E eu falo que essa mensagem aqui, Emmanuel, ele coloca com uma simplicidade, com uma clareza profunda, e o fechamento, né, a gente já conversou sobre o fechamento dessa mensagem, que eu acho ela pontual, né. Eu estava, na verdade, apenas começando a nossa reflexão. Eu fiz a leitura do nome da mensagem, coloquei, gosto de eu sempre falar, quando eu faço a leitura, eu gosto de dizer o autor espiritual, né, no caso, a psicografia do Chico, a editora e o nome onde está a obra, para a gente referenciar, né, sempre importante. E eu estava falando, eu fiz a leitura do tópico principal, que Emmanuel sempre cita uma frase do Evangelho, e aí depois eu comecei a fazer a leitura do primeiro parágrafo, que eu estava falando assim, que quando a gente trabalha, o trabalho não representa apenas e tão somente o nosso recebimento do salário, ele traz também uma remuneração espiritual. E aí Emmanuel vai dizer para nós que espécie de remuneração espiritual o trabalho material, esse trabalho físico, que às vezes é árduo, ele é pesado, ele traz para nós de benefício espiritual. Tá? Então aí, se você quiser falar alguma coisa também. Eu só fiz a leitura do primeiro parágrafo. Sim, eu até olhei um pouco essa passagem que tem, né, a primeira frase, que é em relação, sim, essa parte de servir, trabalhar, você fala muito de soldados de Jesus dentro do capítulo da citação da Bíblia, né, e é esse trabalho mesmo, na direção do nosso progresso moral, de ajudar o outro, né, que na verdade, a nossa profissão, tudo que a gente exerce aqui, é um meio da gente se aprimorar e também se inserir na sociedade para conseguir também ajudar os outros e o progresso, né, de onde estivermos. Então, é muito importante que a gente encare isso como uma responsabilidade nossa, né? Não é simplesmente um trabalho que você vai, faz o horário das 8 às 5 e está tudo certo. Não é só isso, né? É muito mais, né? Igual você estava falando dessa lista elencada, né, pelo Emmanuel. Ele coloca assim, né, que eu vou ler de novo esse tópico, que além do trabalho amoedado, o trabalho se faz invariavelmente, ou seja, sempre, né, seguido de uma remuneração espiritual, da qual ele vai se acrescentar alguns itens. Então, por exemplo, ele diz, acende a luz da experiência. Então, nós vamos trabalhar, você estava falando até na sua live hoje que o seu primeiro emprego foi telemarketing. E aí, os desafios que, por exemplo, você enfrentou, e que você passou uma realidade que a gente, às vezes, do lado de cá, não tem a noção. A pessoa, às vezes, tem que cumprir metas, tem que cumprir uma situação. Então,
o primeiro trabalho que você se engaja te vai trazer uma experiência de vida, né, para passar por uma série de circunstâncias, não é? Sim, e vai te preparando, né? Muitas vezes a gente não tem ideia do que nos reserva, das experiências que a gente vai ter, principalmente em começo de carreira, que a gente fica tão perdido, às vezes, que direção tomar, né? E é sempre bom, né? Meu marido sempre fala também ele sempre procurava pegar pessoas que tinham mais experiência no trabalho, né? Ele como engenheiro, convivia com engenheiros com mais experiências e tinha esse compartilhamento de informações, de dicas, né? Então, olha que importante que é, né? Essa experiência. É. E agora que ele vai colocar um ponto que ele vai mais além. Ele ensina-nos a conhecer as dificuldades e os problemas do próximo, induzindo-nos, por isso mesmo, a respeitá-lo. Tem muito a ver com o que você falou hoje, né? Muito, muito. Até mesmo de você estar numa posição, né? A gente geralmente se incomoda, né? Com pessoas ligando, pessoas importunando, ou você vai no lugar, alguma loja, alguém quer te vender algo, né? A gente fica um pouco incomodado. E quando a gente passa por essa situação, a gente começa a entender, né? O porquê disso, né? E como as pessoas estão. E é muito importante, né? Você estar auxiliando e também quando você trabalha, você estar disponível para a sua equipe, entender o outro, não é simplesmente fazer o trabalho, né? Eu acho que isso que nos diferencia, né, de máquinas, porque nunca vai ter essa parte, né, social, moral, né? É um diferencial nosso mesmo. Não é o trabalho que tipo dos tempos modernos do Charles Chaplin, né? Aquela parte mecânica, né? Que você trabalhava uma verdadeira máquina, o ser humano, era transformado numa máquina. Então é uma crítica maravilhosa, né? Inclusive, esse filme, que é de um pensar naquela época, né? Que tudo estava automatizando e até certo tempo atrás os robôs vão substituir os humanos, né? Então é um ponto, né, a se pensar. E essa situação de você conhecer as dificuldades e o problema do outro, é aquela situação de você se colocar no lugar do outro. Porque como você vai, de repente, vamos supor, você vai fazer um trabalho, você vai falar com uma determinada pessoa, vamos pensar na situação que você pontuou do telemarketing. Ninguém gosta de receber uma ligação do telemarketing. Tem aquela questão, de novo, não, desculpa, sabe? Então, coloque-se no lugar do outro, tenha um pouco de empatia pela posição de que aquela pessoa está desenvolvendo um trabalho. Então, o mínimo que a gente pode ter é um pouco de educação. Eu falo que às vezes a gente fica... Eu não estou me colocando como o bonzinho da história, não, porque às vezes você... Eu lembro até que uma pessoa falou, toda vez que você quer se livrar de uma pessoa do telemarketing, você fala 3 vezes não para ela. Então, uma vez eu estava tão irritado que eu falei, deixa eu te falar uma coisa para você, não. Então, mas eu trabalhava na área de cobrança do telemarketing. Eu ligava para as pessoas cobrando. Olha a situação. E eu fiquei pouquíssimo tempo lá, porque eu tenho minha voz, eu não tenho um problema assim que eu não posso falar tanto, né? Tinha um probleminha de voz que foi pego na época. Eu fico muito rouca. Então, olha a situação, você já está recebendo a ligação de uma cobrança que você está fugindo, né? A pessoa está ligando para cobrar porque está fugindo. E aí, né, vinha das situações mais desagradáveis possíveis, né? E eu até na parte do meu trabalho, eu trabalho hoje na área financeira, que também não é uma área querida por todo mundo na empresa, né? Não traz notícias boas, geralmente. E é só resolver problemas, mas a gente, mesmo resolvendo problemas e passando por dificuldades, você tem que olhar sempre com um olhar de empatia, de respeito, entender mesmo que todo mundo está sob pressão, né? E fazer seu melhor, porque se cada um pensar em si, como assim, né? Você agora vai assumir, no trabalho eu sou uma coisa, em casa eu sou outra. Isso não existe, nós somos um só. Né? Não tem como a gente, igual a gente falando, conversando esses dias virtualmente, virtualmente eu sou assim, pessoalmente eu sou de outro jeito. Não existe isso, gente. Embora exista a questão das personas, né, que a Gabi é bem experiente nessa área, porque a questão que, vamos supor, você está num ambiente familiar, você tem uma persona, né, entre aspas, máscara, né? No ambiente profissional, você é obrigado a usar uma outra persona. E aí ele entra até na questão que eu acho do seguinte, que Emmanuel coloca, que o trabalho promove a autoeducação. Então, vamos supor, você não pode chegar com a sua
do jeito que você chega na sua casa no ambiente de trabalho. Você tem que respeitar as normas da empresa, as ordens dos seus superiores ou dos seus subordinados. Você tem que ter essa relação de proximidade entre as pessoas, né? Então, aqui você não pode chegar lá, você levantou mal-humorado, chega de cara feia, o cara fala para você, bom dia, aí você dá aquela resposta linda e maravilhosa, bom dia por quê? Né? Você tem que ser agradável, você tem que compreender, você tem que participar, né? Aprender, né? É conduta, mas a moral a gente tem que ter a mesma. Se você vê uma pessoa de dificuldade a parte moral, sim, eu digo, trabalho... Eu estou dizendo quando ele fala da autoeducação, de você se autoeducar a se adequar àquele ambiente profissional que você vai estar, né? E ele coloca também assim, ó, desenvolve a criatividade e a noção de valor do tempo. Olha só, o que você pode falar sobre isso? É bom você, todo o trabalho, né, que a gente se dispõe a fazer, né, o trabalho, a gente às vezes pensa trabalho de trabalho, mas estes dias mesmo tava aqui arrumando a casa, meu filho estava, como todo filho, né, toda casa é igual, estava com o quarto bagunçado, e aí eu falei para ele, olha, você precisa arrumar seus legos, porque vamos varrer aqui, né, vamos aspirar, precisa tirar do chão. Eu falei, esse é seu trabalho hoje. Ah, esse é meu trabalho? Eu falei, não, seu trabalho sim. Eu falei, hoje é meu trabalho é a faxina e o seu trabalho é o Lego. Não, o trabalho é ficar na frente do computador fazendo as coisas. e aí, né, olha a visão da criança, meu filho tem 5 anos, né? E aí a gente pensa, às vezes, trabalho, pensa isso, mas não, trabalho é qualquer coisa que possa ocupar sua mente. Então, se você está, né, fazendo uma atividade, você está pensando em novas soluções pela sua criatividade, você está ocupando o seu tempo, porque muitas vezes a ociosidade, né, ela é uma porta aberta para tantos outros sentimentos ruins e coisas que a gente não precisa ter tempo para isso. Trabalhe, né? Então, o trabalhar é muito importante. E tem uma definição que fala, né, que trabalho é toda ocupação útil. Bem amplo, né? Isso mesmo. Amplo. Não é só ficar no computador. Ó, e aí você já entrou, na verdade, no próximo tópico que Emmanuel coloca, né? Que ele imuniza-nos contra os perigos da aventura e do tédio. Né? Ele nos coloca em atividade. Porque se a gente não tivesse... Você imagina, se o mundo não houvesse o trabalho, estaria tudo parado, né? Seria uma coisa... como que a gente poderia falar? Ficaria uma coisa muito vaga, muito vazia, né? A vida não teria tanto sentido. Não teria um progresso para nada, né? Porque uma vez que você não se ocupa para fazer nada, você só descansa. Descanso é bom nas férias, né? E até um momento também, né? Que a gente sabe que ficar também em casa sem fazer nada também não faz bem, né? Tem os dois lados. A gente pode dizer também que você não pode ter também só uma questão de só no o ócio, não o ócio criativo, né? Do livro, acho que é de Marco, como que é? De quem? Não lembro quem que é o nome do autor agora, fugiu da memória. Mas tem o livro do ócio criativo, e aí também, nem também ser um workaholic, né? Só pensa em trabalho, trabalho, trabalho. Há momentos de luz e há momentos de sombra, descanso e de trabalho. Né? E ele coloca também pra gente aqui, que eu achei quis até fazer pontuei de uma forma diferente também. Estabelece apreço em nossa área de ação. Isso aí, na minha visão, eu acho que ele desenvolve a nossa autoestima. Uma coisa muito mais... você estabelece apreço na nossa área de ação. Você está gostando do que você faz, você desenvolve a sua autoestima. Eu acho que tem muito a ver com esse sentido, né? Sim, isso é muito saudável, né? E a gente vê que muitas pessoas que começam, né, trabalhando, muitas vezes por necessidade, e não tomam gosto pelo que fazem, ou estão sempre pensando, né, em ir para uma outra área. Quando elas conseguem ir para uma outra área, trabalhar naquilo que elas fazem, para elas tem um sentido. Né? Eu tenho experiência de pessoas que trabalhavam comigo e não eram felizes, estavam bem, tinham uma carreira estabilizada, e mesmo assim, elas não tinham apreço pelo que elas faziam, elas não tinham essa motivação, não estavam se sentindo bem. Porque é muito triste, Aloysio, você acordar e falar, poxa, eu tenho que trabalhar mais um dia
de novo vou ter que fazer aquilo que eu não gosto, né? Não é nem pela pessoa, às vezes tem uma pessoa mesmo que você está com problema, te incomoda, mas aquilo que você faz, você não gostar, isso a longo prazo, a pessoa sofre muito e acaba desenvolvendo, né, uma série de outras coisas e transtornos de ansiedade e fica muito ruim. A Antunes comentou uma frase que daqui, depois do almoço eu estava assistindo o jornal, e a neta dela de 2 anos falou, vó, vai fazer alguma coisa. É bem isso mesmo, né? Porque a gente precisa fazer, né, alguma coisa, fica muito parada. E criança ainda, né? Criança vê a gente parada, acha que está descansando. O Emmanuel continua dizendo assim, que o trabalho dilata o entendimento e amplia-nos o campo das relações afetivas. Então, dilata o nosso entendimento, porque desenvolve, né, a nossa mente, e também amplia o campo das nossas relações afetivas. De que forma? Você acaba conhecendo outras pessoas com outros pensamentos, com outra forma de enxergar a vida, e não é só aquela sua visão limitada, às vezes. Então, a gente precisa ter outro contato com outras pessoas para que a gente veja a realidade daquelas pessoas, né? Sim, e é a lei da sociedade, né? Porque é só esse convívio, né, que nos traz novas experiências, novas oportunidades, e assim e aparece, né, coisas para a gente fazer para se melhorar e ajudar o próximo. Né? É impossível, e ainda hoje em dia, as empresas, elas exigem cada vez mais que as pessoas tenham esse relacionamento interpessoal. Então, você trabalha numa área, é impossível trabalhar sozinho, não tem como. E tem projetos, as pessoas querem mesmo esse contato, porque sabe que juntos consegue solucionar um problema, consegue trazer novas sugestões. Então, é muito importante, né, a gente ter esse contato com outras pessoas, é muito rico. Essa parte que muitos estão em home office e acabam não tendo esse contato, a gente sente um pouco, né, esse convívio diário. Na verdade, você sabe que a grande questão, principalmente antigamente, a pessoa ia fazer um teste para ser admitido em um determinado emprego, contava muito o QI dela, né? Hoje é o QE, é o coeficiente emocional. Então, a capacidade dela trabalhar em equipe, trabalhar em grupo, né? Não querer impor a vontade dela. Então, isso tudo leva em consideração, e você tem que ter esse jogo de cintura para você saber se relacionar no ambiente de trabalho. E muitas pessoas, o que acontece? Vai para o trabalho e tem que engolir muitos sapos, naturalmente, e aí você só acha que você está engolindo sapo, mas o outro está engolindo o seu sapo, do teu chefe, e por aí vai. Né? É uma relação de inter-relação, na verdade. Né? Sim, a gente está numa geração agora que, se as pessoas não estão satisfeitas, elas saem, buscam outra opção. E os jovens hoje, eles estão muito mais focados em aquilo que te satisfaz, o que você gosta no momento, e não muitas vezes, né, gerações mais antigas que esperavam trabalhar para chegar até um ponto de sucesso, ou gerações anteriores ainda, que ficavam em um emprego e tinham aquilo garantido para a vida toda. Né? Então, são gerações diferentes, e hoje tem que acompanhar isso, e vem a longo prazo. Hoje, quando a gente vê esses processos seletivos, muitas vezes no início, quando é um estágio, quando é uma vaga um pouco mais de início de carreira, as pessoas não estão muito preocupadas para que área vai, mas sim qual é o perfil, que área que ela pode ir, como que pode aproveitar esse jovem para um futuro, como que é a cabeça dela, né? Como que é o emocional para lidar com diversas situações. E tudo é questão de perfil, né? Muitas vezes você tem que se encontrar e encontrar prazer naquilo que você trabalha. É muito importante. São muitas horas do nosso dia que a gente passa assim, para simplesmente achar que não importa, né? É verdade. Eu estava lembrando que você estava falando das gerações, tem aquele estudo, né, das gerações X, Y, Z, que eu particularmente já li sobre isso, e eu acho que ela não é tão hermética assim, ela se interrelaciona, não é uma coisa assim, ó, dessa geração é assim, aí depois tem outro assado, como se fosse um bloco, feito em bloco. Se fosse assim, a nossa geração não estaríamos conversando tão bem.
né? Exatamente, sim, é aquela, né, que eles dividem por décadas, né, muitas vezes, décadas de Sim, nascimento, né, e a gente volta da parte, da parte das obras de Kardec, até mesmo no Livro dos Espíritos, quando tem a classificação dos espíritos, que ele mesmo avisa que nada é perfeito, né, nada é encaixadinho na caixinha, assim, se você não é um tipo, você é o outro, e a gente é essa mistura toda, né, e podemos mudar também, por que não, né? a Gabriela está dizendo aqui, ó, precisamos conversar sobre a síndrome de Burnout, que é a estafa mental a partir do trabalho. E nesse momento pandêmico, os profissionais de saúde foram os mais afetados. Saúde mental e trabalho é um assunto fundamental. Gabi, você é a especialista. Além de cantar amanhã, né, que você ficou de cantar pra gente. Então, você prepara aí uma live, ou prepara um home office para falar sobre isso, que você é a especialista. Nós somos apenas palpiteiros, viu? Sim, e a Gabi faz uma relação muito boa, né? Gabi, eu até se eu falar errado, você me corrige, tá? Que você fala a questão, né, do corpo físico, parte social, psicológica, espiritual. Então, tudo isso está interligado e as pessoas não têm essa ideia, né, dessa interligação do que vem de dentro, né, que começa na sua mente, no seu pensamento, está afetando o perispírito depois e depois entra o corpo físico. Ou seja, quando chega no corpo físico, né, que são os sintomas, as síndromes que a gente tem, todos os transtornos, né, que acabam girando por conta disso, é porque já dentro da cabeça já está há muito tempo assim. Então, nossa, de fundamental importância. Se você puder levantar isso pra gente, seria muito legal. Ela falou que ela vai participar do home office dia 24, não sei o assunto. Isso aí ela não revelou ainda, é surpresa o assunto. Pelo menos a gente sabe que o home office dia 24, a Gabi vai estar lá. A gente já deu trabalho para ela, então se ela não pensou, já mais um. Então, o Emmanuel continua dizendo que o trabalho atrai simpatia e colaboração. E isso é uma questão muito recíproca, né? Se você é aquela pessoa antipática, você não vai atrair simpatia. E colaboração também. Se você não colabora, você não vai receber a colaboração. É uma via de mão dupla, eu penso, né? E o difícil é quebrar isso. É quando você está em um ambiente que você não tem, né, a simpatia nem a colaboração, mas você precisa ter. E claro, é um desafio, né, para a gente, em tudo que a gente acredita, na doutrina que a gente segue, que a gente tem que tratar as pessoas da melhor maneira. E mesmo que as pessoas não te tratem tão bem assim, você não pode levar para o lado pessoal, porque às vezes é uma situação que ela viveu, uma experiência que ela tem, que faz ela assim. Né? Também não dá para agradar todo mundo, né? Mas a gente tem que pensar em fazer o nosso melhor e não se deixar afetar, que isso é um desafio para todos nós. E aí Emmanuel vai dizer assim, ele extingue pouco a pouco as tendências inferiores que ainda estejamos trazendo de existências passadas. Olha só, que coisa, né? E vão aparecendo, né, as experiências e as provas. E aí você, né, uma hora você tá com raiva de tal pessoa, com uma revolta que o chefe falou isso, e aí passar por uma outra situação, você começa a entender, né, por que a pessoa passou por essa situação. Eu tive nos últimos anos, em meu ambiente de trabalho, algumas pessoas que passaram por experiências não tão boas, não é mais de uma, pelo menos umas 3, 4 pessoas, que eu estou falando assim, viradas mesmo de vida, seja por doença própria, doença dos familiares, e que você começa a entender o que está acontecendo com a pessoa, né? Porque a gente está num período muito de resoluções e as coisas aparecem, né? Assim como esse isolamento também provoca uma série de questões que estavam dentro da gente que não foram trabalhadas e que agora aparecem, né? Assim, e todo mundo fica sem saber o que fazer. Então, a gente está nesse momento, né, de transição e dessas resoluções. E é muito bom, assim, a gente entender o outro também, né? É verdade. Eu vou mandar um abraço, um beijo para a Teia, Maria Estela Squares, que é a coordenadora da mocidade aqui do Vitor e da Lavínia. Está aí com a gente também. Já ouvi ela falando, ela estava no home office, né? Sim, não, sim. Não ela estava numa live do Vitor lá, que ele fez. Numa ele jogou live, é verdade, eu vi essa live, sim, muito legal. O Vitor falou assim, de um jeito, ela entendeu o outro, ela achou que era para ela assistir, mas era para ela participar da live.
Até é uma querida do coração, uma grande amiga nossa. Ô Flávia, agora eu vou pedir para você fazer a leitura. Você está com o texto fácil aí? Não. Não, então eu leio. Então eu leio, mas eu gostaria. O texto principal, eu acho que esse é o ponto-chave dessa mensagem de remuneração espiritual. Eu vou ler na íntegra, depois a gente pode até dissecar um pouquinho. Sim, eu lembro dessa parte, mas pode falar. E Emmanuel chega para nós e fala: quando o trabalho, no entanto, se transforma em prazer de servir, olha, prazer de servir, surge o ponto mais importante da remuneração espiritual. Toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que nós lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço do próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Olha que profundidade. Eu acho que esse tópico de Emmanuel encerra toda a centralidade da mensagem. Porque ele quer dizer assim, tá, não é que que negócio Deus castiga. Primeiro, Deus não castiga ninguém. E vamos supor, nós plantamos sementeiras talvez não muito boas no passado e agora é o momento da colheita. Por nós mesmos, sentença que nós lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito. Mas se nesse momento nos encontra a serviço do próximo, com o prazer de servir, né, fazendo não por obrigação, eu vou fazer a sopa fraterna porque eu preciso ganhar bônus horas no mundo espiritual. Não vale nada. Você tem que fazer por amor. No começo você pode até fazer meio que empurrado, mas depois você vai tendo paixão, tendo amor por aquilo que você faz. Então aí, quando você está servindo de coração, de peito aberto, e você teria alguma prova para ser resgatada de encarnação anterior, a divina misericórdia pede que essa prova seja suspensa por tempo indeterminado. Olha que grandiosidade isso. Olha a misericórdia divina aí, né, atuando e mostrando, né, que tudo é dinâmico e que a gente pode mudar a cada dia. Que a gente agindo, né, no bem a partir de agora, não importa o que você fez no passado, e muitas vezes a gente tem expiações aqui que nós vamos passar e não sabemos, mas se agora a gente já tem essa compreensão e começamos a agir no bem, né, auxiliando sem a barganha, sem a expectativa, sem essa questão da ingratidão, né, ou mesmo querendo colocar algo em troca, olha só a oportunidade que a gente tem. Né? E isso mostra, né, que muitas vezes nós poderíamos ter sido livrados também de coisas que a gente nem sabe, por ações que a gente já faz boas, e no futuro a gente pode também, né, se seguindo nessa mesma direção, a gente pode ser beneficiado também. Então olha só que lição, né, que a gente aprende com isso, e esse prazer em servir, essa alegria da gente fazer qualquer trabalho. Isso me lembra muito quando a gente faz um trabalho voluntário, né? E muitos de nós trabalham nas casas espíritas que frequentamos, e é uma energia que contagia todo o ambiente, que fica toda aquela corrente, né? Em relação, no meu caso, um trabalho de cesta básica, de distribuição de alimentos, e você vê como isso faz bem para quem está lá, tem esse poder curador. Né? E se você falar de coração aberto, né? Pode falar. Quando você faz um trabalho desse, mesmo que você saia cansado fisicamente, espiritualmente você sai leve. Sai, nem sente, olha, e o lugar que eu trabalho lá, que, nossa, carregamos já muito, né? Sacola de cesta de Natal, de sacolinha de brinquedo para as crianças. Olha, e desce sacola, e sobe escada, e desce escada, e carrega peso. Você fica o dia inteiro lá trabalhando e você sai leve, né? Sai cansado, mas você calma leve. Sim, é verdade. Eu estava lembrando, só fazer duas pontuações aí, que a Gabi colocou que a semana que vem ela vai apresentar um trabalho na faculdade, então, obviamente, ela está bem habilitada para nos brindar com esse conhecimento todo. E a Gabi, lá do Ser Espírita, disse que... A Babi, desculpa. É Gabi e Babi, eu faço... Gabi e Babi, eu conheço as duas senhas. Vou começar a falar a Bárbara e a Gabriela, faz mais fácil, se não tem problema. Ela está falando que é bem sério esses problemas psicológicos por conta
de demandas enormes nas empresas e algumas não se preocupam com o bem-estar geral do colaborador. A empresa quer lucro. Infelizmente, o custo do sacrifício, às vezes, do empregado. Muito mais difícil, né? Você encontrar alguém que reconheça, se coloque, às vezes, no lugar do outro, saber que ele está passando, às vezes, por dificuldade. Sim, até o momento que acontece de algum colaborador ter um AVC, ter um infarto, ter alguma coisa muito mais grave, e a empresa parece que toma consciência. Infelizmente é desse jeito. Temos empresas que... minha Mames entrou, Dirce Ruiz, acho que ela veio agora. Oi, boa tarde, Mames. Eu nem consegui falar com ela, é a Dirce. E até o momento que isso acontece, né, e nós temos em algumas empresas já ações durante esse período de quarentena com atendimento psicológico para os funcionários, né, que estão precisando. Eu sei pelo menos de 2 bem próximas e que estão fazendo esse serviço, né, deixando disponível. Porque a carga ela está muito grande, principalmente para quem tem equipe, para quem é responsável por outras pessoas e que já tem uma pressão normal, né? Mas infelizmente, para a maioria, até o momento que alguém passa mal e precisa de socorro, e aí alguém coloca a mão na consciência, né, naquele momento. Mas é muito difícil e faz parte também da evolução moral, né, da sociedade, você conseguir enxergar isso. Mandar um abraço, então, para Mames, né, que da Babi é a mainha, então para a sua é Mames. É minha Mames. E também para jovens de Arimateia, não sei quem que está pelo jovem, se é a Valéria ou a Melinha. Depois se identifica para a gente saber. Obrigado por estar presente com a gente aí. Estamos falando sobre remuneração espiritual. E aí, Aloysio, até falar, você falou do bônus hora, né? Eu sempre, a gente tem a visão do bônus hora porque a gente tem o livro Nosso Lar, com essa explicação. O Nosso Lar, ele não é um dos mais elevados, né? Acho que ele está na 3ª esfera espiritual de 7, se eu não me engano. Sim. Né? Então, quanto maior tiver essa escala também, não vai precisar ter essa remuneração, né? Para você fazer boas ações. Então, e Nosso Lar se faz naturalmente. Não é uma coisa assim imposta, como um trabalho que você tem que ir lá cumprir aquela obrigação. Você faz por amor mesmo. Né? É a consciência, né? Acho que chega lá, a consciência pesa. E aí Emmanuel vai dizer assim, e quando ocorre em momento oportuno o nosso contato indispensável com os mecanismos da justiça terrena, eis que a influência de todos aqueles a quem porventura tenhamos prestado algum benefício aparece em nosso auxílio, já que semelhantes companheiros se convertem espontaneamente em advogados naturais de nossa causa, amenizando as penalidades em que estejamos em curso, ou suprimindo-as de todo, se já tivermos resgatado em amor aquilo que devíamos em provação ou sofrimento para retificação e tranquilidade em nós mesmos. Com certeza, e acho que até o texto que eu falei hoje do Livro dos Espíritos, a nota do Kardec estava em relação a isso, porque do mesmo jeito, né, que nós temos esses espíritos que vão se lembrar da gente, né, se a gente ajudou, se a gente auxiliou, e tem uma história até do Dr. Bezerra de Menezes, né, quando ele desencarna, e ele chega, né, aos céus e está uma festa, e ele fala, nossa, o que são todas essas pessoas, né? Não, hoje estamos aqui todos em alegria, porque essas são todas as pessoas que você auxiliou. E para ele era uma multidão, né? Claro que ele é um espírito muito mais evoluído que nós, né? Mas olha o mérito, né? Olha o bem que a gente faz. Assim, do mesmo jeito que a gente tem também, né, situações do passado, expiações que nós passamos por aqui, e que temos esses espíritos que temos dívidas com eles. E temos que nos auxiliar, né? Então é importante a gente entender também que a gente está nesse progresso moral, a gente está nessa evolução, e a gente não sabe se a gente está ajudando alguém que você tem dívida ou se você está ajudando mesmo para obter esse crédito. Na dúvida, ajude sempre. É verdade. E você falou do Dr. Bezerra de Menezes, tem esse lado muito dele, né? Que quando ele já estava habilitado a ir para esferas superiores, ele rogou à Mãe Santíssima que pudesse continuar
junto a nós, nos ajudando. Nossa, isso aí, olha, não é para qualquer um, não. De repente, para a gente, ó, você já vai para o nosso lar. Obrigado, tchau. Você não se preocupa com quem está aqui. Ele não. Olha a grandeza de espírito, né? Muito, muito tocante isso. Você sabe quem que eu lembrei também quando eu estava lendo esse trecho dessa mensagem? No livro Nosso Lar. Vamos ver se você consegue captar a minha mensagem. Isso faz tempo que eu li o Nosso Lar, deixa eu lembrar. Não, mas tem uma passagem muito pontual de André Luiz. Aí, Quem que era a única pessoa que orava por André Luiz? Era uma pessoa que ele ajudou, né? Um paciente que ele ajudou, que ele nem se lembrava, né? Não, que ele atendia de má vontade ainda. Mas que ele fazia tipo um pro bono, né? Alguma coisa assim. Atendia de má vontade com aquela coisa, e a pessoa tinha uma gratidão enorme por ele, e é uma pessoa que orava por ele. Olha só. Eu lembrei exatamente disso, eu fiz até uma marca, né? Ele que foi responsável. Pois é verdade, não me lembrava. Travadinha. A gente é auxiliado. O Flávio deu uma travadinha. Peraí, tá travado um pouco. Tá travando. Ixi. Tá. Deixa eu ver, vamos ver se você consegue. Tá. A imagem está parada um pouco. Para mim está a sua. Ah, é? A sua está parada para mim. Agora tem que saber, né? Tem que esperar, vamos ver. Vamos esperar um pouco aí. De repente aí você fala. Aí você repete o que você falou. A Babi está falando que os dois estão embaçados. Então sua mãe falou que está fora de foco. Também. Vamos ver se a gente consegue. Eu mudei de lugar aqui. Vamos ver. É a do Aloísio. Coisa engraçada. Aí acontece, né? Eu tô ouvindo a sua voz, pelo menos, que eu nem estava ouvindo. Bom, eu tô vendo você normal agora, acho que normalizou. Não sei, vamos ver o que esperar o pessoal. Sim, o que eu falei falar se melhorou. Eu estava falando que o pessoal, que muitas vezes a gente até de má vontade, a gente auxiliava. Melhorou agora. Somente se melhorou. Eu ainda não estou vendo você, mas vamos ver. Não. Você me vê? Eu estou te vendo perfeitamente. Agora voltou, ótimo. Tá. Então, até a de má vontade auxiliado, né? Então, olha só, né? E eu não me lembrava dessa passagem que você falou do Nosso Lar, e você começou a explicar, eu me recordei. Você fez um comentário aí começou a travar, se quiser falar. Não, eu falei que na dúvida sempre façamos o bem, né? Que muitas vezes vai saber quem a gente auxiliou e que ajuda a gente indiretamente, né? E é uma consciência que a gente precisa ter. Voltamos agora, pode seguir. Voltamos. Então, eu achei muito pontual, me lembrei, porque inclusive no filme mostra bem essa parte, né? Dela ali chegando, aquela senhora de novo, Então, às vezes você faz um trabalho de má vontade, só que para a pessoa que está recebendo aquilo é uma bênção, é uma dádiva. E aquele trabalho de má vontade que ele fez para atender aquela paciente no final, né? De jeito. Foi a única pessoa que orou por ele, que lembrou dele, né? Então, também essa situação. Sim, e eu sempre lembro, Luiz, assim, que se o trabalho mesmo, a função do trabalho fosse o mais importante, a gente lembraria as nossas profissões em outras vidas, assim, lembrar de tudo, né? Claro que tem pessoas que acabam tendo talento para certas coisas, facilidades de aprender, e certamente isso não vem, né, de uma vida só, mas a gente lembraria de tudo, né? E não teria que se desenvolver, estudar tudo de novo, trabalhar, passar pelas experiências. Então, cada vida que a gente passa é uma oportunidade que a gente tem também de progresso moral, porque o intelectual ele vem com as oportunidades, né? Você estudando e trabalhando. Mas para a gente pensar como que o moral ele é importante, né? Como
muitas vezes é ajuda com o outro, é uma palavra amiga, e não simplesmente fazer o trabalho, né? Claro que a gente tem que estar no ambiente servindo com alegria, para que também o ambiente fique em harmonia, porque é muito difícil você trabalhar em um ambiente que não está em harmonia, Sim. com pessoas com dificuldades que às vezes nem são relacionadas a você, mas te afeta, né? Porque são muitas horas que a gente passa lá dentro. É difícil você trabalhar num time que seja uma equipe única. Eu às vezes já tive ambiente de trabalho que me falava assim que era um umbigo do meu umbigo, né? Tão individualidade que havia dentro das pessoas. Essa situação, e aí a gente tem que aprender a trabalhar com essas adversidades, né? Eu brinco que a empresa que eu trabalho hoje, eu estou há bastante tempo nela. Eu vejo como bastante tempo, né? Para alguns não é tanto, mas eu estou há bastante tempo e você aprende a ser flexível, você tem que se adaptar com todas as mudanças, processos, pessoas, né, resposta de líderes. Então a gente tem que sempre conseguir se adaptar, né, e fazer o nosso melhor. Trabalhar fazendo o melhor que você pode, né? Se você se dispõe a fazer algo, então a gente tem que fazer isso da melhor maneira. A flexibilidade, eu lembrei da fábula do bambu e do carvalho, né? É muito isso a ver. Se você quer ser tão rígido... um pouquinho. Na flexibilidade, eu lembrei da uma história do bambu e do carvalho. Sim. Pode contar. Nós temos que ser não rígidos como o carvalho, que por mais forte que ele seja, uma tempestade derruba. Mas o bambu, ele cede ao vento e volta ao normal, né? Então, a flexibilidade é a palavra-chave das nossas relações. Seja familiares, seja profissionais, ou seja na vida. E para finalizar, o Emmanuel diz assim, ó: reflitamos nisso e concluamos que trabalhar e servir em qualquer parte ser-nos-ão sempre apoio constante e promoção à vida maior. Trabalhar e servir. Olha que palavras-chave. Essas duas palavras que vão nos habilitar a termos uma promoção à vida melhor. Então, não é somente o trabalho, mas você servir de coração aberto, de peito livre, né? Trabalhando com amor, com dedicação, independente da tua remuneração. Porque se não o trabalho não é só remuneração, ele tem que ser representado de uma satisfação de você estar fazendo alguma coisa de útil para si e para o próximo, né? Com certeza, né? A gente tem que estar bem, né? Porque se a cabeça da gente não está boa, não adianta a remuneração, não importa o cargo que você tenha, o que você faz, mas você vai se adoentar e vai acabar usando, né, toda essa remuneração, esse dinheiro para tratar outras coisas. Então sempre fazer o melhor de si. A Babi falou que o trabalho tem que andar de mãos dadas com a humildade. É verdade, você tem que ser humilde, né? Acho que até mesmo, voltando ao caso da gente estudar, que tem que, né, você estuda, você vai aprender das coisas, você vai adquirindo experiência com o seu trabalho, sendo mais jovem, e depois também com mais experiência, você vai compartilhando essa experiência com pessoas mais jovens. Então você sempre tem que ser humilde, né, de uma maneira ou de outra, nunca deixar o orgulho tomar conta, você também achar que sabe tudo, ou achar que só porque eu tenho tal idade eu não preciso aprender mais nada. Não, tem a possibilidade, vá fazer um curso, vá se renovar. Hoje tem tanto acesso à informação, tanta coisa que a gente pode estudar sem gastar dinheiro, só com a internet, ou se você preferir fazer um curso, mas tem cursos que não são tão caros assim, que quem está disposto mesmo a estudar e poder depois aplicar isso, né? Aplicar na prática, consegue se desenvolver e consegue depois, né, trabalhar e servir. Então, tudo é um processo. Eu lembrei agora daquele filme do Robert De Niro, O Estagiário. Nossa, aquele filme é muito legal. E ele tinha, né, ele tinha trabalhado naquela empresa, né, há muito tempo atrás, naquele lugar, né, é muito legal e é uma troca de experiências que a gente tem, né, com essas pessoas. O aprendizado nunca termina, minha mamãe falou, é verdade.
E eu não paro de estudar também, é doutrina e é, né, coisas do nosso campo profissional, e a gente tem que sempre buscar, sempre tem algo a aprender. Deixa eu falar um negócio aqui que ela já falou 2 vezes aqui. Ela estava fazendo um suspense tão grande, a nossa querida Babi do Ser Espírita, e então ela estava fazendo um suspense que ela não podia falar, quem que era convidado especial. Então, gente, amanhã, às 7 da noite, não percam a apresentação especial do canal Ser Espírita, do perfil Ser Espírita, recebendo a nossa querida Carol de Oliveira, do Meninas Espíritas. Carol é realmente fantástica, ela é responsável por tudo isso que a gente está fazendo aqui, viu? Ela colocou essa brincadeira aí dos desafios, e quantos de nós entramos nessa brincadeira agradável, prazerosa e extremamente gratificante, né? Se ela soubesse o bem que ela está fazendo para todos nós, né? Ela é uma disseminadora da corrente do bem. Carol, um beijo para você, e a gente te ama de coração. É uma inspiração, né, para todos nós. Sim. E mesmo assim, a gente lendo também, né, estudando a doutrina e pensando nesse lado prático, no que a gente pode aplicar para si, né, e ela também tem uma linguagem assim tão acessível a todas as idades, né, em todos os momentos de vida, que é muito gostoso mesmo, a gente aprende muito, né. Eu lembro que eu acompanhava o canal da Carol já faz tempo. E se você analisar, lembra do que eu falo para você, da sua primeira live para agora você. Se você pegar os primeiros vídeos da Carol, você tem que ver como ela cresceu, como ela evoluiu, como ela amadureceu, assim, do ponto de vista do desenvolvimento, tanto da apresentação, da presença de câmera, presença de... Nossa, e o desenvolvimento espiritual também dela, fantástico, né? Achei... A Carol realmente a gente tem que tirar o chapéu para ela, de toda vez, que eu gosto muito dela, é uma querida de coração. Não, é muito bom. Eu conheci a página dela, assim, por cima, né? Igual quando eu vi vocês a primeira vez, foi no Hackathon, que foi no final de setembro, né? Hackathon Espírita. Foi. E eu olhei aquele movimento, um monte de gente. Eu entrei porque o Rossandro estava na live, acho que foi até a live que o Vitor estava. Foi E o Rossandro tava, né, que eu já acompanhava a página do Rossandro, falei, nossa, Hackathon Espírita, o que é isso, né? Entrei. Deixa eu ver o que é isso, né? Sobre redes sociais, tecnologia, tava falando, e eu falei, nossa, tem um movimento relacionado a isso, que legal, né? Porque muitas vezes a gente vê essas casas espíritas, né, pelo menos aqui da região que eu trabalho, que eu moro, e não tem esse trabalho, né? Muitas foram forçadas a entrar no Facebook, a ter as palestras, né? Para o pessoal continuar frequentando, reuniões por aplicativos de conversa, mas não tinha esse contato. Imagina, lá você filmar uma pessoa fazendo palestra, não era a minha realidade. E mas o que eu falei para vocês aquele dia, você falou aquilo que eu falei para vocês, eu já fazia palestra mais de 5, 10 anos, sei lá, nem lembro quanto tempo que eu fazia palestra presencial nas casas. E quando eu fui fazer a primeira fala aí por uma palestra numa casa aqui de Araraquara, a casa que eu frequento, inclusive, pelo Facebook eu travei. Então, eu não falo assim, as pessoas não se sintam, como é que fala? Não se sintam desestimulados, aí eu não tenho jeito. Eu também, eu já tinha jeito para falar em público, cheguei na hora, eu travei, na primeira palestra virtual, o Vitor teve que fazer para mim. Eu não tenho vergonha de falar isso, não, porque, na verdade, é para mostrar que todos nós temos esses medos e temos que vencê-los. Né? Então, aí, tem vezes... A gente está falando junto hoje, mas quantas vezes a gente não fala sozinho? Então, aí que é um grande teste. Né? Não sozinho, né? A gente fala entre aspas. Aqui a gente fala de uma forma interativa, porque estou falando com você, e tem a participação do pessoal que está acompanhando a gente. Então, é muito gostoso esse lado da gente conversar de uma forma interativa. Mas aquela palestra que eu ia fazer era eu sozinho pelo Facebook da casa, eu que ia administrar. Então não tinha nem noção se estavam me ouvindo direito, não estavam me ouvindo direito. Então você se sente meio que sozinho no espaço ali, né? Mas graças a Deus vencemos as dificuldades e estou aí falando mais do que... Não, para você ver o bem, né, que faz. E eu era aluna do primeiro ano, eu sou do primeiro ano do curso do Minha Casa Espírita, né? Tem o básico e tem o primeiro ano. Eu estou há 3 anos estudando. E aí surgiu, a casa me convidou exatamente por não ter tanta gente assim, eles pegaram, né, acho que por inspiração aí, algumas pessoas
que poderiam fazer algo. E eu fiz a minha primeira palestra live, foi em dupla, né? Foi um pouquinho melhor que a sua, porque foi em dupla, pelo menos com uma pessoa que tinha muito mais conhecimento que eu, coordenadora de curso lá, né? E aí a gente fez sobre o livro Coragem, que era exatamente esse tema, né? Era o prefácio do Coragem. E fomos com a maior coragem, eu e ela, porque ela também estava acostumada a coordenar turma, a falar, mas virtualmente é muito diferente. E aí a gente fez e deu tudo certo. Não olhamos comentários que a gente já fez pelo StreamYard, né, na época. Sim. Então, tem aqueles comentários que ficam aparecendo, eu falei, eu não vou olhar comentário, eu não vou nem mexer no mouse, fiquei falando pro pessoal, porque o medo de acontecer alguma coisa, né? E aí deu tudo certo, eu peguei gosto, olha só. Então, a Babi tá falando pra gente ficar até as 19 horas. Babi, eu não sei se dá, outro dia que o Anderson passou, eu tenho medo que o negócio pega assim, ó, 30 segundos, de repente fica 5, tchau. Ah, não, vamos esperar. Acho que vai dar sim. Vamos testar. Ó. Estamos de teste hoje. Qualquer coisa puxa de novo. O do Anderson passou, parece que deu 1h04. Qualquer coisa você lança de novo a live e aí a gente dá tchau, se não der certo. Não, mas você também tem os seus afazeres aí, daqui a pouco você prepara a janta. Tô tranquila aqui, vamos falando. Não tem que fazer janta hoje? Hoje tô sozinha em casa, que meu filho já foi pra aulinha dele e tô sozinha. A Babi, numa hora dessa, já tá jantando. Ela janta cedo, né? Então... É que ela janta 2 vezes. Olha só. Mas é muito legal, realmente, essa interação que a gente está tendo, né, Flávia? Eu falo assim... ela falou que tem live da Camila com Haroldo às 19. Ah, é verdade. Nossa. Hoje a Camila Machado vai fazer uma live com o Haroldo. Nossa, realmente, lembrando aí, bem lembrado, Babi. Meu Deus, não, eu ia passar mal, porque você trouxe parabéns para ela, porque são pessoas, né, que a gente tem que acompanhar as palestras que é muito difícil, assim, né, travar igual um Divaldo, imagina, nossa senhora, não consegui nem falar. Você sabe que eu sou meio cara de pau, né, além de empurrar o pessoal nas lives, nas coisas... o Vitor, no ano de 2018, salvo engano, não lembro, foi 2000, não lembro quando que foi, teve um ID, Ideias e Diálogos e Espiritualidades aqui em Araraquara. E aí o que aconteceu? Foi 2018? Não lembro, agora não lembro. E aí havia o Haroldo, o Sandro, tudo mais. E o Vitor faz parte do NEP, Paulo de Tarso, Francisco de Assis, Paulo de Tarso é de São Carlos. E ele fazia parte, então eles iam ajudar na recepção do pessoal e tudo mais. E eu fui levar o Vitor, que é no hotel aqui perto de casa. E aí chegou lá, porque o Vitor falou, eu vou tentar entrevistar o Haroldo e tudo mais, né? E estava chegando ali, chegamos um pouco antes, e tá lá o Rossandro, o Haroldo, mais outras pessoas ali que iam participar do ID, né? E eu com a maior cara de pau, oi, Haroldo, tudo bem com você? Eu sou o Aloysio, o pai do Vitor, não sei o quê. Ô, Rossandro, como é que vai você? Então, assim, só com uma cara de pau, chegando aí, o Vitor, pai, o que você fez? E aí deu certo, no canal do Vitor, do Aprendizes, tá lá a entrevista com o Haroldo, que nós fizemos, e eu já de cameraman segurando o celular para filmar, porque a gente não tinha tantos recursos ainda. Muitas das primeiras filmagens das entrevistas que o Vitor fez com o Haroldo, não com o Rossandro não, o Rossandro nós fizemos em Uberlândia, mas com várias entrevistas que ele fez, as primeiras entrevistas estava eu lá agachado, segurando o celular firme para não tremer. Ai, que legal, né? Muito bom, né, ter essas oportunidades. Não, eu só vejo mesmo distante, né? E são aquelas lives que tem 900, 1.000 pessoas, 1.500, 2.000, é muita gente. E, na verdade, grande parte das entrevistas que a gente fez quando a gente foi para Uberlândia, o Vitor tinha a ideia de entrevistar o Haroldo, o Rossandro, que tinha faltado das entrevistas dele. Aí um amigo nosso, o Ariovaldo, aquele que participou da live com a gente sobre o Jerônimo Mendonça, ele chegou para o Vitor e falou assim, fala, aprendizes, entrevista todo mundo que vocês conseguirem, tá? Aí foi um desafio. Além do Rossandro, pegamos Simão Pedro, pegamos, quem mais? Nossa, o próprio Rubens de Castro, da Web Rádio. Nossa, tem várias entrevistas. O Vitor tem uma playlist no canal do YouTube, só das entrevistas que fez no céu. O Jorge Alahá,
Quem vem? Ó, tem 28 segundos restante, agora apareceu, não tem jeito. Ixi, agora vai desligar a gente Então, mesmo. gente, Flavinha, obrigado de coração. Eu que agradeço, Aloysio. Muito bom poder participar e refletir um pouquinho. Muito bom mesmo. 14 segundos. Gente, obrigado. Um beijo a todos. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, Beijo, gente. tchau, tchau, gente. Tchau.